Olá, sou Cássio Gonçalves Bispo, sou estudante do curso de Engenharia Agronômica da Universidade Estadual do Tocantins, campus Graciosa. Também sou bolsista aqui, representado por ser da modalidade PIBIC, fomentado aqui pelo CNPq. O trabalho meu é sobre os caracteres agronômicos da soja em plintossolos pétricos e latossolos no município de Porto Nacional, Tocantins. Sou orientado aqui pela doutora professora pesquisadora Michele Ribeiro Ramos, também campus Graciosa da Universidade Estadual do Tocantins. Bem, segundo Santana, 2008, os flintossauro pétricos congressionário apresentam proporções variáveis de pletoplintita imersa em uma matriz igualmente variável de terra fina. Isso dá conta da importância que essas áreas de plintossolos têm aqui no estado, justamente nas áreas da expansão recente da agricultura, principalmente tão conhecida aqui por nós, Matopida. Já em contrapartida, o segundo Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos, 2018, os latossolos, né, apresentam avançado estágio de depreciação. Suas características são a presença de horizonte B, latossólico, imediatamente abaixo de qualquer um dos outros de horizonte diagnosticado superficial, exceto o ístico. Porém, apesar dessa diferença entre a aptidão desses solos, muitos produtores cultivam soja com o mesmo manejo e alegam ser possível cultivar soja em plintossolos. Contudo, pouco se sabe, né, sobre o comportamento deles, como manejá-los e etc. O objetivo aqui do trabalho foi validar o desempenho da cultivar de soja, que no caso é do desafio RR 8473, RSF, em latossolos e plintossolos mapeados em área de transição. O experimento foi conduzido aqui na fazenda Chapadão, grupo VINC, no município de Porto Nacional. A área de pesquisa foi numa zona de transição entre latossolo e plintossolo. As condições de cultivo eram de sequeiro. Os tratamentos foram delimitados pelos tipos de solo, sendo os latossolos sem cascalho e calhaus, e os plintossolos com cascalho e calhaus. Já cultivar, como dito anteriormente, é a desafio RR 8473 da RSF da Brasmax, com grupo de maturação 7.4 e do tipo de crescimento indeterminado. A classificação do solo foi feita através da abertura de trincheiras em até 2 metros de profundidade. Em relação à abertura de trincheiras, foram abertas as trincheiras para a classificação do solo de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, que é o SIMBIX 2018. Como podemos ver aqui na figura ao lado, figura 1, trincheira aberta. Os horizontes foram separados e classificados quanto à sua morfologia, cor, estrutura, consistência e transição. É o que podemos ver aqui na figura 2. Desculpa. Já as amostras deformadas dos horizontes foram coletadas para análise de granulometria e atributos químicos, de acordo com a metodologia Embrapa 2017, como podemos ver aqui na figura ao lado, figura 3, amostras e blocos de solo. Já em relação à coleta das plantas, nesse experimento já aproveitamos a linha de plantio, né? Já implantada pelo produtor, onde selecionamos pontos em zona de transição entre o plintossolo e o latossolo, onde também realizamos a coleta em 10 linhas de plantio, coletando 1 metro linear de cada, saltando 3 e coletando na quarta seguinte e assim por diante. Como podemos ver aqui, eu vou mostrar mais detalhado. Aqui era um ponto de 1 metro, coletamos todas as plantas que continham nesse 1 metro, pulávamos a primeira, a segunda, a terceira linha, na quarta linha que coletávamos novamente esse 1 metro. Aí assim por diante. Todas as plantas foram arrancadas, né, manualmente, fechados e identificados. Posteriormente foram acondicionados em sacos, como podemos ver aqui na figura 5, coleta das plantas. Depois de secas em estufas a 60 graus Celsius por 48 horas, as plantas foram trilhadas manualmente, como podemos ver aqui na figura 6, e os grãos obtidos foram abanados para retirada das impurezas e acondicionados em sacos de papel identificados. Como podemos aqui ver na figura 7, o saquinho de papel já identificado em cima do balcão. E
As características agronômicas das cultivares avaliadas foram a altura da planta, diâmetro do caule, altura da inversão da primeira vagem, número de nós, número de vagens, número de planta por metro, massa de planta, número de grãos por vagem, massa de 1.000 grãos, umidade de grãos e, por fim, tão importante quanto o índice de produtividade. Todos os dados obtidos, né, foram submetidos à análise de variância e tiveram suas médias comparadas pelo teste Tuck, ao nível de 5% de probabilidade, utilizando o tão conhecido aí por nós pesquisadores, SISVAR, programa. Resultados de discussões. Bem, em relação às descrições morfológicas coletadas, né, dos solos, os mesmos foram classificados como latossoro amarelo distrófico plintossólico, com textura franco-argilosa arenosa no horizonte A, e o outro como plintossoro pétrico congressionário, com textura argilosa no horizonte A. Com os resultados, foi possível observar das análises das plantas, foi possível observar que não houve diferença significativa no desempenho da cultura da soja nos diferentes solos, para as seguintes características agronômicas: a altura de planta, diâmetro de caule, altura da inserção da primeira vagem, número de nós, número de vagens e número de grãos por vagem. Como dito anteriormente, não houve diferença significativa nas características agronômicas, né, da planta, tanto para o teste de análise de variância, teste F, quanto para o teste Tuck. Porém, na produtividade obtivemos um resultado já significativo, ao nível de 5% de probabilidade, tanto para o teste F quanto para o teste Tuck, onde essa diferença foi superior em 1.030 kg de soja, né, no latossolo em relação aos plintossolos. Nos anos anteriores não tiveram essa diferença, pois ficavam em torno de somente de 200 a 450 kg, sempre tendendo a mais para o latossolo. Não sendo detectado, né, essa diferença estatística ao nível de 5% de probabilidade. Mas o que teria acontecido para ter essa diferença tão abrupta? Uma dessas diferenças teria sido o número de vagens, né? Que apesar de não ter sido detectada diferença estatística, né? Na hora de avaliarmos, notamos que no latossolo produziram 9 vagens a mais que as plantas de soja cultivadas nos plintossolos. Ou seja, essas vagens a mais nas plantas cultivadas sob latossolo certamente refletiram uma maior produtividade final nessa área. Outro fato que talvez seja determinante para o latossolo ter produzido a mais que o plintosolo foi a questão da presença de cascalho e calhaus, que é um fator impeditivo para o desenvolvimento de cultivares. Eles oferecem impedimento físico, né, como todo mundo já sabe, às plantas que necessitam de grande profundidade para o crescimento e desenvolvimento das raízes, não contribuindo assim para a absorção de nutrientes e de água. Bem, com base nos resultados, né, obtidos deste estudo, pode-se concluir que não houve diferenças significativas no desenvolvimento da cultivar da soja, que no caso é desafio RR 8473 RSF, entre, da Brasmac, no caso, né, a empresa, entre o latossolo amarelo distrófico plintossólico e o plintossolo pétrico congressionário, mapeados no município de Porto Nacional. Contudo, né, como dito anteriormente, já a produtividade na área de latossolo foi significativamente superior quanto comparados com a área de plintossolo. E, bem, é por isso. E por fim é isso. Muito obrigado. E aqui estão as referências.